Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão, nesta última semana de agosto. Olha, recebo da Inesul, no mês de setembro, nós teremos o Cinesul, que é o simpósio internacional que a Faculdade de Inesul promove há vários anos em Londrina, e é um evento que reúne mais de 2.000 pessoas, com uma série de eventos paralelos fazendo parte da Cinesul. Inclusive, um desses eventos é a Feira do Empreendedor. E com certeza esse ano será de novo um sucesso. E eu quero lembrar para você uma sugestão que eu vou dar, aliás, né? A Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Quem está conosco é Almir Rockenbach, economista Almir Rockenbach, comentarista do programa Militão e Militão. Como vai, Almir? Tudo bem, boa noite, Militão, boa noite a todos. O Almir hoje falará mais um pouco sobre a questão do déficit da Previdência. Aliás, ele faz um tema polêmico, a mentira do déficit da Previdência, não é, Almir? Exatamente isso, não tem déficit lá está sobrando dinheiro e sendo desviado. Então vamos lá, começando pelo financiamento da Seguridade Social. O que você nos traz? Veja bem, o financiamento da Seguridade Social, nesse financiamento, que a gente coloca aí todas as receitas do governo federal, nós observamos que, de acordo com o artigo 10 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, referendando o artigo 195 da Constituição Federal de 88, o orçamento da Seguridade Social deve ser composto de receitas da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, e também das contribuições sociais. Certo. O que nós temos aí? Nesse slide está demonstrado aí que da Previdência Social, as contribuições previdenciárias são aquelas que incidem sobre folha de salário. Certo. Tá certo? Essa é a receita da Previdência. Da Receita Federal vem lucro líquido, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Vem PIS/PASEP, que é uma receita operacional. Faz parte também do processo da Receita da Seguridade a COFINS, que é a contribuição sobre faturamento das empresas. Do sistema bancário vinha a CPMF, que foi extinta. Ainda bem, né? Que foi extinta. Dos concursos e prognósticos das loterias da Caixa Econômica Federal, vem para a Seguridade Social uma contribuição sobre esses prognósticos. Certo. Quando você soma tudo isso, o que nós temos? Nós temos as receitas que financiam a Seguridade Social e dela faz parte a Previdência. O governo federal tem a péssima mania de dizer que a Previdência dá prejuízo. Sempre diz isso. Né? Sempre diz isso. Ele faz questão de falar sobre isso. E sobre o que sobra na Seguridade Social, ele esconde. É isso que eu vejo. Então, o que nós temos? Nós vamos, então, separar a arrecadação da Previdência. Temos aqui o ano de 2013 e 2014. 2015 ainda não divulgaram. Ainda não está divulgado, não tem balanço fechado, né? Certo. Só vamos ter isso em junho, julho de 2016. Certo. O que nós temos? Nós temos em 2014, que está bem à direita aí nesse slide, certo. A arrecadação previdenciária em 2014 somou 337,5 bilhões de reais. Bilhões? Bilhões de reais. 337,5 bilhões. As despesas em 2014 da Previdência Social somaram 394 bilhões de reais. Então, veja bem, dentro da Previdência tem uma falta de dinheiro, mas o Brasil não tem apenas um sistema de Previdência, ele tem um sistema de Seguridade Social. Diminuindo 394 de 337 de receita, então tem um déficit da Previdência de 56,6 bilhões de reais em 2014. Se fosse só isso. Se fosse só isso. Acontece que não é isso, é outro isso. E o outro isso é muito importante. E poucos se importam com o serviço da dívida. Certo. Por exemplo, em 2013, o déficit exclusivo da Previdência, segundo o governo, foi de 49,8 bilhões de reais.
E os juros da dívida pública naquele mesmo ano somou 248,8 bilhões de reais. Mais de 6 vezes. Mais de 6 vezes. Então ele fala muito sobre o déficit da Previdência e não fala muito pouco sobre o que se paga de juros nesse país. Em 2014, o déficit exclusivo da Previdência anunciado pelo governo foi de 56,6 bilhões. E os juros incidentes sobre a dívida pública somou 311,4 bilhões de reais. Subiu bem, hein? E esse ano vai subir um pouco mais. Vai ficar acima de 420. Nossa, então não para nunca. Infelizmente não para. Agora vamos para as receitas da Seguridade Social. Receitas exclusivas da Seguridade Social. Quais são elas? As compensação não repassadas, que são essas isenções que o governo dá, chama de desoneração, tem obrigações de compensar e não o faz. COFINS, contribuição sobre o lucro líquido das empresas, PIS/PASEP, outras contribuições, recursos próprios do Ministério do Desenvolvimento Social, recursos próprios do Ministério da Previdência Social, recursos próprios do Ministério da Saúde, recursos próprios do FAT, taxas, multas e juros da fiscalização do sistema, contrapartida do orçamento fiscal para o IPU. Tudo isso somado, em 2014, significou uma arrecadação de 348,5 bilhões de reais. Bastante. Vamos adiante. Despesas. As despesas da Seguridade Social, que foi assistência LOAS, assistência com maior valor de referência, o EPU, benefício da legislação especial, saúde, assistência social, previdência, outras ações da Seguridade Social, benefícios do FAT e outras ações do FAT. Todas essas despesas somadas, em 2014, representou um gasto de 237,9 bilhões de reais. Opa, deu lucro. O próximo quadro, nós trazemos aí, então, é a arrecadação federal em 2014, que somou 1.190 bilhões de reais. Da Seguridade Social? Não, essa é a arrecadação do governo federal total. 1.190. Da Seguridade Social e da Previdência, somaram 686 bilhões. Mais da metade? Mais da metade. 57,6%, você falou. Então, da Previdência, 337 bilhões, o COFINS foi 195 bilhões, contribuição sobre o lucro líquido foi de 63 bilhões de reais, PIS/PASEP 51 e outras receitas da Seguridade Social 37. Vamos somar isso tudo. O que nós temos aí? Nós temos, então, que nessa soma, conferir os resultados de todas as receitas e todas as despesas do sistema de Seguridade Social. E o que dá? O que temos aí? 2014, arrecadação total do sistema, 686,091 bilhões de reais. Despesa total do sistema, 632,1 bilhões de reais. Se você somar, pegar as receitas e retirar de 686 e deduzir as despesas de 632, verificamos que em 2014 houve um superávit, uma sobra de dinheiro do sistema de Seguridade Social da ordem de 53,8 bilhões de reais. Daí porque você afirma que o déficit é mentira? Mentira. Não tem sistema de previdência no Brasil. O sistema de previdência está incluído no sistema de Seguridade Social. Então vamos avaliar o sistema de seguridade, não previdência isoladamente. Como eles divulgam. Não é por aí. Agora, não foi só em 2014. Não foi superávit vários anos. Em vários anos. Em 2008, sobrou no caixa da Seguridade Social 64,7 bilhões. Nossa. Em 2009, sobrou no caixa da Seguridade 32,6 bilhões de reais. Em 2010, sobrou no caixa da Seguridade Social 56,6 bilhões. Em 2011, 77,1 bilhões. Em 2012, 82,6 bilhões. Recorde, superávit recorde. Recorde, é o maior do período. Em 2013, sobrou no caixa da Seguridade Social 66,2 bilhões de reais. Em 2014, sobrou no caixa da Seguridade 53,8 bilhões. Vamos somar isso tudo. Somando desde 2008 até 2014, nós temos aí 7 anos de execução orçamentária da Seguridade Social.
A soma de todas essas sobras de caixa importa dizer que em 7 anos sobrou no Caixa da Seguridade Social 443,6 bilhões de reais, Marcelo. E onde foi parar tanto dinheiro, Almir? Bom, esse dinheiro, na verdade, como a gente sabe, ele é contingenciado. O governo federal contingencia isso. Ele não permite que os gastos favoreçam aqueles que precisam de uma melhor atenção, de melhor previdência, de melhor remuneração em suas aposentadorias. Então ele segura esse dinheiro para fazer o superávit primário, cujo dinheiro é destinado ao pagamento de parte dos juros da dívida pública. Ou seja, ele dá para os bancos. Dá para os bancos. Retira o dinheiro do sistema de seguridade social, que é um instituto que está resguardado na Constituição Federal. E o que o governo faz? Ele, então, com essas medidas, com essa atuação esdrúxula e contra os interesses do povo brasileiro, ele, na verdade, promove no país um desvio de finalidade, que é, sobretudo, um abuso de poder, um ato ilegal passível de ser anulado, sem dúvida alguma. O desvio de finalidade é um vício de finalidade. O agente público tem competência para a prática do ato, mas ao executá-lo não atende à finalidade que está disposta em lei. Então, o que nós temos? Nós temos aí um excesso de poder e um vício de competência. É isso que está acontecendo. E é isso exatamente que faz tanto mal ao povo brasileiro. Que são essas mentiras de dizer que tem déficit, quando na verdade nós encontramos aí no balanço, na verificação correta, numa análise correta do balanço do setor público, nós verificamos que tem muita sobra de dinheiro. Lembrando que a fonte é a Associação dos Auditores. Sim, todos esses dados que eu retiro de um sistema de análise que é feito pela ANFIP, que é a Associação dos Auditores da Receita Federal do Brasil. Ou seja, os caras que estão dentro disso. Dentro, ninguém sabe mais do que eles. Dentro, né? Por dentro de tudo, né? Eles é que analisam isso tudo e acompanham a receita, acompanham as despesas, fecham um balanço. É essa gente que sabe das coisas, né? Então, para fazer o fechamento aqui, a mentira do déficit da Previdência precisa ser combatida pelo povo brasileiro. E eu pergunto a você, telespectador, diante desses números todos, você continua acreditando que existe déficit na Previdência? Você acredita nisso? Pelo jeito, os deputados, Almir, eles engolem, né? Os deputados e senadores. Ou tem um ou outro que... Não, certamente deve ter um ou outro que sabe das coisas, né? Certo. Agora, o que eu vejo no Congresso Nacional, que a grande maioria deles tem preguiça de pensar. Aí se você falar para ele, analise esse balanço, aí ele corre, sai correndo de medo. Tem uns 200 que nem sabem o que é balanço. Não sabe nada. Não. Ele acha que balanço é ficar lá no parquinho balançando, sabe? Ele acha que é isso aí. É uma barbaridade. Mas 443 bilhões, eles pegaram demais para pagar os bancos, né? Isso só da Previdência. Fora o resto. Fora o resto, fora aquela sobra que eles tratam de fazer, que é o superávit primário e operacional do governo federal. Porque se esse superávit fosse deixado no sistema, na Seguridade Social, já estaria garantido muito para frente, não é? O povo estaria feliz, sendo atendido em tudo, não teria todas essas necessidades, não teria tanta fila assim no SUS, né? E o povo precisa de atendimento médico e não tem, daí o governo diz que não tem dinheiro, mas tem dinheiro sim, ele retira o dinheiro da Seguridade Social e leva para os banqueiros. Os banqueiros agradecem. Né? Muito, muito. Por que será, né? O que recebe em troca para priorizar 10, 20 empresas, né? 10, 20 bancos, 10, 20 pessoas que são os executivos dos bancos? Então eu vejo o seguinte, nós que mexemos com a comunicação, nós temos dever de ofício, viu, Marcelo? De levar essas informações para o povo pensar sobre isso, tá? Porque o que nos parece é que o voto do povo brasileiro, ele se dá pela desinformação. Exatamente. Porque quando você informa o cidadão brasileiro e ele toma conhecimento da realidade desse país, então ele toma consciência e deixa de votar errado para votar corretamente. Eu acho que é a nossa obrigação. Diante de uma informação como essa aqui, por exemplo, os aposentados deviam todos votar para tirar o governo que está fazendo isso, né? Exatamente. Que se fosse em casa, o senhor estaria sendo roubado. Todo dia alguém estaria tirando dinheiro da sua carteira. Agora, imagine você, 443 bilhões em 7 anos a mais no sistema de Previdência e Seguridade Social. Que maravilha. Como seria a qualidade desse serviço, né?
É verdade. Como seria? Dava para fazer um aumento digno, né? Claro. Dos aposentados. Não ia ter desculpa, não. Então eu vejo Aliás, o governo federal está com problema de repasse do SUS das coisas mais básicas, né? Sim. Acho que são muitos bilhões que ele deixou de repassar, né? Muito dinheiro. Ele não repassa. É. Então o que eu vejo é o seguinte, esse desvio de finalidade em que ele pega dinheiro da Seguridade Social para pagar juros aos banqueiros, na verdade é um grande desrespeito com o cidadão brasileiro, com a dignidade do povo brasileiro. Há uma falta grave com relação a isso. Não pode continuar, não pode. E é bom lembrar, hein, que o dinheiro da Seguridade Social, ele vem do seu bolso, né? Que você... É dinheiro do imposto. Não é? É quem paga é o povo. É dele. Descontado do salário lá, de muito, não é? Né? E por aí vai. Então, as pessoas... outro dia eu falei, o governo vai aumentar o meu salário. O governo não vai nada, o dinheiro é seu. Não, você pagou, quem é aposentado pagou 30 e poucos anos, alguns pagaram 40. O governo está devolvendo o dinheiro que você pagou. E se você fizer uma análise nesses últimos 15 anos, de quanto foi corrigido o salário, a remuneração dos aposentados em relação à inflação, então a remuneração mínima hoje dos aposentados, o teto seria em torno de R$8.000. Teria que ser isso? Teria que ser isso. E o mínimo em torno de 1.300, 1.400. Não tem condições de ser. Aí estamos quanto? O teto é 4 mil hoje. E o mínimo, né? 700. 700. Quer pouquinho. dizer, 700 metade, e pouquinho. 700 e pouquinho é salário de fome. O povo perdendo alguma coisa, está perdendo 100%. Deixando de receber 100% do que devia receber. E, no entanto, tem que reagir, né? Não é possível você ser enganado, você que está em casa ser tão enganado assim, e ficar achando que é normal, que não é normal. Não é? Não é normal. Não, é desvio de finalidade. Está contrariando a legislação. Já seria um motivo para derrubar um governo, não é verdade? Sim. Porque um governo que não cumpre a lei não pode continuar. Desvio de finalidade, né, Marcelo? Não é? Desvio de finalidade. Infelizmente, eles detêm... um ato ilegal. É um ato ilegal. Como eles detêm lá a maioria dos deputados, não vai acontecer de se propor um pedido de impeachment por causa disso. Eles não vão... por quê? Porque é tudo amiguinho. Mas se fosse em outro país... não seria assim, não. De jeito nenhum. Almir Hockenbach, muito obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25.000. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25.000. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25.000. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem.
Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Ok, de volta com o programa Militão e Militão dessa segunda-feira. Eu preciso registrar aqui que obteve um imenso sucesso a apresentação do coral Watoto, que são as crianças de Uganda. Foram 3 apresentações lá no Espaço Esperança, da primeira Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, que reuniram mais de 7 mil pessoas que foram conferir a música do Watoto. São crianças que foram abandonadas ou pelas famílias nas ruas das cidades de Uganda, por causa da guerra civil e também da AIDS, né? Muitos dos pais morreram e eles não tinham onde ficar. E essa missão evangélica canadense, que tem 4 mil crianças resgatadas das ruas e cuida das crianças até elas completarem 18 anos. Um trabalho magnífico. E uma das formas de divulgar o trabalho é através da música. E foi fantástica a estada deles aqui em Londrina. É a terceira vez que uma formação do Coral Watoto vem a Londrina e realmente é fenomenal. E quem quiser, inclusive, entrar para conhecer o trabalho e até ajudar esse trabalho, né, de um dos países onde mais crianças morreram nos últimos anos no mundo, só essas 4 mil, ao todo já são mais de 10 mil que o Watoto tirou das ruas. Né? Algumas já com 18 anos, já fazendo faculdade, já são pais e mães de família. Pode entrar lá no site do Watoto, dar uma olhada, que vale a pena apostar, né? É um lado da África que é positivo, né? Diante de tantas notícias ruins que vêm daquele continente por causa do radicalismo, do terrorismo, etc. Muito bem, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E preste atenção também nessa promoção do Gin Gin. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. E nesse segundo bloco do programa, quem está conosco é o maratonista Jurandir Pereira do Carmo, conhecido por todos em Londrina como o Jurandir Maratona. Boa noite, Jurandir, como vai? Boa noite, Marcelo. Bem obrigado, e você? Jurandir, você está praticamente de malas prontas, né, para a meia maratona do Rio, é isso? A meia maratona do Rio de Janeiro, que acontecerá então no próximo domingo, dia 30 de agosto. Você vai quando? Eu vou no dia 27, na quinta-feira. Opa! Chega lá na sexta? Chego lá na sexta, dá uma descansada, um trote. No sábado é concentração total e vai para a prova domingo. A prova começa onde lá no Rio? Começa em São Conrado, faz aquela subida da Niemeyer, que é a parte mais difícil da prova, porque ela é uma subida com muitas curvas e a gente tem que manter na frente para ver a linha de corrida, porque se você não seguir a linha da corrida, mesmo na curva, aquela linha reta, né? A gente acaba correndo mais. Então tem que largar com muita precisão e manter pelo menos até o final da subida todinha, da descida também, porque na descida tem curvas. A meia maratona é 21? 21 e 97. Opa! E se você perder a linha da corrida, você acaba correndo em cada curva 3, 4 passadas a mais. Então é bom ter a visão na frente da linha da corrida, né? Jurandir, você está em que categoria esse ano? Eu estou na categoria de 60 a 64. Maravilha! Quantas provas pedestre você já disputou? Você tem essa estatística? Sim, tenho. Eu corri em prova de 10 km, 76 provas. São Silvestre, 20 provas. Opa! Meia maratona, 37. E maratonas oficiais, 52. Terminou todas? Todas. Você nunca desistiu em uma? Nunca ou teve desisti. Alguma aqui? Graças a Deus, em todas que eu fui, eu tive a bênção, porque isso é uma bênção, né? De poder completá-las com... Em algumas eu cheguei assim muito babando até, assim, cansado. Mas em muitas eu cheguei muito bem
E dá para correr até 10 km a mais, com certeza. E você está vindo de que prova? Você vai para o Rio, mas esse ano você competiu em outras provas. Conta então, eu corri em São Paulo a meia maratona em março, meia maratona de São Paulo. Foi bem? Fui bem, corri também a maratona de São Paulo, foi em junho, né? Certo. E agora estou indo para o Rio de Janeiro. Não, corri também a prova pedestre aqui de Londrina, que é a prova do Circuito Sesc, fui o segundo colocado. E estou indo agora para o Rio de Janeiro muito confiante, sabendo que a prova é difícil, tudo aquilo que eu mencionei, da subida da Niemeyer, que é a parte mais difícil da prova. Jurandir, quem que te dá uma força, quem que está apoiando você nesse momento, então, para você continuar disputando as provas? Agradecimentos. A Junta Santa Cruz, seu Valdemar, muito obrigado. A dona Carol, da Aviação Garcia, Brasil Sul. Eu consegui agora uma ajuda do David, da Sicredi. Opa. Fugão em Biporã. O Iate Clube, que é o meu clube onde eu treino, tem a melhor academia, a academia do Luiz. Muito obrigado, Luiz. E o Diego, que é o presidente de esporte lá do Iate Clube. Muito obrigado a todos, porque sem essa galera eu não conseguiria estar aqui agora. E muito obrigado você, Marcelo, seu pai, por me receberem aqui no programa. E essa parceria é algo fundamental, porque a gente não consegue fazer sozinho. Tem que ter pessoas que ajudam a gente. Eu agradeço a todos mesmo, de coração. Vai mais, normalmente você tem, agora no Rio, você espera mais gente de Londrina, Jurandir, ou não? Ah, sim, com certeza. Cada vez que... Isso é um crescimento, né? O atletismo está em ascensão há décadas e ele não perde nunca essa grandeza, porque eu conto para você conta para o vizinho, e é um crescente. Certo. E a tendência, então, é estar bem mais concorrida e, com certeza, irão mais atletas de Londrina e do Brasil inteiro, né? Opa, maravilha. Nós estamos tendo o Mundial de Atletismo, a maratona já foi, a maratona masculina, né? Sim, já foi. Com uma surpresa, né? Ganhou um atleta da Eritreia, também país africano, exatamente, né? Africano. Eritreia, um moleque super novo, foi a maior surpresa desse Mundial, e ele deixou os quenianos babando, e porém, o moleque tem 1,67 m. É baixo. É mais baixo que você. Ele viu. Você tem quanto? Me fez lembrar, eu tenho 1,69 m. Então. Ele me fez lembrar o Claudinho Ribeiro. O Claudinho Ribeiro é um corredor de Londrina, certo. Que ele liderou aqui na década de 80, inclusive deu pau no Rolando Veras, que era tricampeão da prova, né? E por um acidente tal, ele deixou de correr. Mas ele é um moleque daquele de perninha curta, fantástico. Claudinho, você é um herói. Ele ainda colocou Maria Zefirina na São Silvestre como campeã, né? Certo. E revelou muitos nomes. O Claudinho foi o cara daqui de Londrina. Parabéns para ele, né? Ok. Então, Jurandir, vamos ver como é que você vai se sair lá no Rio de Janeiro. E depois do Rio tem o quê? Depois do Rio, eu terei então a maratona de Curitiba, que vai ser em novembro. É uma prova duríssima e tem que voltar de lá e focar na maratona. E depois dobrar o volume de treinamento e tudo mais. Para São Silvestre. E depois a São Silvestre no final do ano. E a maratona ela é um desgaste muito grande. E pelo menos eu tenho um espaço assim, legal daqui agora de agosto até novembro para preparar para a maratona. E eu nunca faltei em Curitiba, eu não quero faltar de novo, se Deus quiser, eu quero ir lá de novo. Jurandir Pereira do Carmo, o Jurandir Maratona, obrigado, sucesso no Rio. Eu que agradeço a você, o seu pai, a todo o povo londrinense, enfim, Londrina em geral. Deus que abençoe a todos, muita saúde e muita paz a todos. Muito obrigado. E é hora de ir embora. Boa noite para todos, até amanhã.